a forma como eles enxergam a criança, no que diz respeito ao acolhimento, em relação à criança com deficiência, a criança mais frágil, né? Para os romanos isso tem um valor diferente do que nós temos hoje, né? Uhum. Que nem no terceiro parágrafo ali, que, se eu não me engano, ele fala que a criança que o pai não levantar será exposta diante da casa ou de um monstro. Como assim, levantar? Justamente, porque assim, a ideia do texto, o termo levantar que, que o autor trabalha, é justamente ele acolher essa criança. A ideia do texto é justamente falar sobre o valor que a criança tem. É interessante que, de acordo com o texto que a gente analisa, se o pai não acolher essa criança, não levantar essa criança ela pode ser inclusive descartada, né? No Aham. decorrer do texto ele vai falar o seguinte, que algumas crianças romanas, ou por deficiência, ou até mesmo pela escolha pessoal do patriarca, essa criança era exposta, né? Exposta no sentido assim de posto para fora, né? No montulho. O termo que aparece no texto é montulho, né? O montulho é como se fosse uma lixeira, né? Se o pai Aham. optasse, se o patriarca da família optasse pelo não acolhimento da criança, essa criança poderia ser descartada, né? Sim. É tão interessante que no decorrer do texto ele vai colocar uma situação que eu acho muito curiosa, né? Ah, em Roma, o patriarca tinha dois filhos. E aí eles já dividiu a herança e nasce um terceiro filho. Esse terceiro filho ele vai ter prejuízo? Eu acho que sim. Sim, teria, porque se dividiu a herança em dois, né? E nasce um É, já que terceiro, chegaria Deus voltará. justamente. Então, e muitas crianças eram excluídas da família, ou descartadas, em função da divisão patrimonial já, né? E o texto traz um pouquinho sobre isso. Aham. Tem gente na sala também? Quem mais tá aí, galera? Eu, Oi. Alice. Fala, Alice, bom dia! Oi, Tá tô curtindo aqui. a quarentena? Assim, Tá? em casa, sim. Imagina em casa assim. Quem mais tá aí, galera? Eu, Eu quem? Felipe. Fala, grande Felipe! A professora Márcia Bom também tá na dia. sala. Bom dia! Oi, Fábio. Oi, Oi, dia. galera. E Oi. Nossa, a Alice tá com cara de sono ainda. Tá com voz de sono. Oi? Tá com voz de sono ainda, Alice? O quê? Não tô Oi. ouvindo. Tá com voz de sono? Ah, tô. Eu acabei de acordar. Ah, pode crer então. Quem mais tá aí, galera? Eu, Eu quem? Laura, Hã? a Laura. Bom dia, Laura. Tudo bem? Olha, Como que você tá? minha cara de derrotada. Cara Com derrotada. sono. Eu imagino. Pessoal, então, a ideia principal da gente montar essa sala, galera, a ideia principal da gente montar esse chat, essa webconferência, era a gente tirar dúvidas, né, de vocês sobre o texto. Eu estava conversando sobre o texto com o Wellington agora há pouco, que foi o primeiro que entrou, e ele já trouxe alguns elementos interessantes do texto. Vocês leram o texto? Ainda não, Ainda mas não? eu vou ler. Promete? Eu vim aqui. Sim, eu vim aqui só pra tirar dúvida e já ver como é que vocês já estão Fale. discutindo. Você falou pra gente fazer um resumo, né? Uma explicação do texto, nosso entendimento, coisas assim. É pra Exatamente. entregar como? Então, Como que vai entregar? a ideia minha, a ideia nossa da Arte Humanas é o seguinte: eu acho que a gente precisa fugir um pouquinho dessa ideia de entregar quando. Porque a ideia nesse momento é que vocês tenham uma atividade. Não. É só pra entregar como. Eu quero Ah, saber, tá. eu te mando foto? Não, de forma nenhuma. A princípio, a ideia nossa é a gente visitar ele presencialmente, assim que voltar às aulas, né? Ah, tá, Logicamente, sim. muita atenção. Se essa situação demorar muito para ser solucionada, para ser resolvida, aí sim a gente pode Uhum. pensar outras metodologias, né? Mas a gente está Ok. trabalhando nesse momento com os 15 dias, né, de recesso, né? Lógico, se Tá. acontecer alguma coisa adiante, a gente troca uma ideia e a gente já faz um outro combinado. Beleza? Sim. Então, por enquanto, é só manter a pesquisa, você vai abrir outras calls, coisas assim, pra gente debater, e daí depois, quando voltar a aula presencial, entregar fisicamente. Isso. É assim, nesse momento, essa aí é a atividade 1 para essa semana, beleza? Ok. Eu optei por não colocar muita atividade. Eu já tenho uma atividade 2 planejada para passar para vocês para semana que vem.
ok? Já vou mandar isso no grupo, mais pro final de semana, assim, para vocês, tá? Aí a partir da terceira semana a gente vai analisar como que vai ser, né? Eu quero crer que na terceira semana a gente já esteja de volta, né? Mas caso a gente não esteja, a gente vai fazendo outra atividade. Lembrando, pessoal, que tem várias atividades no Geek para ser feita também, tá? Sim. Não esqueçam. Meu Geek ainda não tá funcionando. Tá, você conversou com a Rose? Sim, tô conversando praticamente todo dia. Ah, pode crer então. Menos Então sábado e assim, domingo, né? Porque mas fica assim, quem tem até acesso... agora só a atividade do Adriano funciona. Pode crer. Ó, fica assim. Se as atividades do Geek, quem tiver acesso ao Geek, né, logicamente vai ser cobrado pelo Geek, né? Quem não tiver, por questões técnicas e tal, fica tranquilo, fica de boa, porque a gente, logicamente, ninguém vai ser prejudicado por isso, tá bom? Ok. Relaxem, né? Certo, grande Márcia? Deu certo? Sim. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo belezinha? Fábio, Sim. Ou, Fábio, a Márcia. fale, Márcia. Tá ouvindo? Galera, eu só quero aproveitar que eu vou sair, eu só quero aproveitar o seguinte, tem um pessoal me mandando WhatsApp, eu vou entrar dia 27, que é na sexta-feira. Então, não se preocupe com as minhas atividades antes de sexta-feira. Vou entrar durante o meu horário normal de aula, beleza? Perfeito. Socialize a informação no grupo, galera. Ok? Porque aqui nós estamos em 3, 4 pessoas do primeiro ano, né? Eu acho que a galera tá dormindo, né? Então, acho que eles imaginaram que hoje não teria aula comigo. Oi. Então é pra fazer tipo um resumo, basicamente, do texto que você mandou lá Eu do penso, livro. eu penso que não é resumo, tá? Eu gostaria que vocês falassem, fizessem um texto pessoal falando o que eu entendi, o que eu achei curioso. Wellington, Sim, a proposta inicial desse texto era eu discutir com vocês em sala. Quando eu trabalho esse texto em sala, ele traz muitas informações que as pessoas no geral ficam assim assustadas, não sei se assustadas, mas ficam surpreendidas, né, com como era ser criança em Roma, né? E aí a gente em sala gera uma série de curiosidades, questionamentos, né? Como a gente não vai ter esse momento presencial agora, eu gostaria que vocês fizessem a leitura, né? E uma reflexão. Eu não gosto da palavra resumo nesse contexto aí. É para vocês falarem o que vocês acharam, o que vocês entenderam. Beleza? Ok. Umas 50 certo. páginas, mais ou menos, assim, para começo de conversa, tá bom já, tá? 50 páginas. Umas 50 páginas, né? Pessoal, esse Botar a texto letra no Word no 42. fonte 12, 1,5 de espaçamento, tá? Só para informar os senhores e as senhoritas. Beleza? Oi, fale. A call vai acabar agora ou tipo, vai ter discussão sobre o texto? Porque se puder ter fala sobre o texto também, poderia ajudar para o texto que eu vou fazer. Então, eu acho que seria bacana o seguinte, ó. Eu estava conversando com o Wellington e ele ainda não tinha lido o texto. Eu estou à disposição de vocês, o que, assim, a ideia é que eu fique à disposição de vocês durante o horário de aula, certo? Mas eu tenho a gente pode pensar até um outro momento se for o caso, mas eu acho que seria interessante o seguinte: como a gente vocês já estão acordados, né? Vocês já estão todos e todas acordadas, estão com o texto em mãos, estão? Uhum. Eu não tô com ele agora porque não sei se pode sair, porque eu não tenho um PC, então dá para eu acessar para outro lugar. Não, mas você está no celular, correto? Tô. Tá. Dá pra acessar, sair daqui e continuar a call? Sim, na verdade Dá. dá. Tá. Você vai, tipo, minimizar o aplicativo do Hangout, né? E aí tu pode abrir o Ok. WhatsApp e tal, né? Ok. Eu vou lá. Quem que tá na call? Eu, Alice. Então, Felipe, quem que é o outro? Então, aqui tá o Wellington. a Laura Dalzaca, né? Tá. Certo? E tem mais um aqui com carinha de lobo, que eu não Quê? sei quem que é. Tem a Laura, né? Sim. Tá. Tá, é o Wellington. Tem uma pessoa com carinha de lobo e uma pessoa com cara de anime. Que eu não sei. Eu sou de cara de anime. Ah, pode Eu crer. sou o lobo. Quer dizer que só eu Tô vou com ter uma cara luz, aqui. então. Laura Pronto, vou rindo. mostrar a cara. Façam leitura, galera. Assim, acho que uns 10 minutinhos, não sei. Eu li o texto, só que
faz um tempo e eu não lembro tudo. Eu vou reler. É o Felipe, né? Vou Agora que você fazer. tá falando, né? Uhum. Ah, pode Sim. crer. Cadê o seu amigo, o Lucas? Eu acho que tá dormindo. Mas essa hora da madrugada, bicho. E a aula? É, São 8h20. Então, galera, 7 horas é hora de aula, malandro. muito tarde. A gente tem dia de aula, galera. Entendeu? É. Vocês já dormiram bastante ontem, se pá ou não? Não. Não? Tá bom. Eu não dormi Onde muito. que vocês mandaram o texto? Eu Eu não tô mandei no, achando. eu mandei no grupo Quer dos que, primeiros anos. quer que Ah, é mande, do Alice? professor Gregório? Isso. Tá, eu Exatamente. vou tentar achar. Achei. Tô abrindo o texto. Ok. Ah, Ué. quando eu cheguei aqui na casa, tava falando sobre. Então, aqui vai falar basicamente de herança, de quantos filhos tinha na Roma Antiga, coisas assim. E eu cheguei, você tava falando com ele, então, sobre herança. Então, o texto vai De que era falar. restritiva, Fale. de que era restritiva a 2 filhos e o terceiro ia sair beneficiado por causa que ele não ia ter herança dos pais. Então, o grande lance, Alice, é o seguinte. Eu vou trazer para vocês o seguinte. Tá, deixa eu fazer uma apresentação do texto. Geral pra galera, tá bom? Tá Que, bom. que acho que vai ser mais massa assim. Ó. Janela do aplicativo. Deixa eu compartilhar aqui. Cadê o... Só um minutinho, tá? Que eu vou fazer um lance Ok. diferente aqui com vocês. Pessoal, vocês estão vendo uma tela de PowerPoint aí? Sim. Sim. Perfeito, então. Tá. Então vamos lá, tela do PowerPoint. Apareceu a história da vida privada aí pra vocês? Sim. Perfeito. Sim. Tá. Esse texto, galera, está nesse livro aí que vocês estão vendo. História da vida privada do Império Romano ao ano 1000. Beleza? É uma série de livros que foram feitos, né? Que vão tratar sobre história da vida privada. Beleza? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa pensar. Se vocês pegarem a apostila de vocês ou qualquer livro didático, o que o livro didático vai abordar sobre história? Vai abordar os grandes acontecimentos, os grandes generais, os grandes reis, as grandes histórias, etc e tal. Certo? Ou não? Certo. Sim. Certo. Vai falar sobre o Império Romano, né? Vai falar sobre os reis e tal. Mas aí eu pergunto para vocês, sei lá, Alice, Wellington, Laura, o que era ser adolescente em Roma? O que era ser adolescente na Idade Média? Como que era a amizade na Idade Moderna? O que era ser adolescente no Brasil colonial? Como que era o namoro no Brasil colonial? Isso importa? Olha, eu acho que, tipo, por causa da necessidade de maior desenvolvimento, por causa que já que eram povos antigos, vamos supor. Eu vou supor com Roma mesmo. Acho que a maioridade não era um pouco mais cedo, por exemplo, e geralmente meninas se tornavam maiores de idade quando chegava a menstruação, daí ela já seria apta a casar. E os homens geralmente iriam para o exército, coisas assim, perto dos 15, 16 anos, coisas assim. Alice, tudo isso que você está colocando está perfeito. Então, assim, o grande lance que a história da vida privada vai tentar refletir, toda essa série de livros vão tentar refletir, é tentar, em vez de falar dos grandes casos, sabe, dessa história geral, vai tentar pensar os detalhes, a história nossa, das pessoas normais, né? Esse texto em especial vai abordar isso, do Império Romano ao ano 1000, beleza? Tá, o que vai ter nesse livro de interessante? Ele vai falar sobre Roma, como que era o casamento, como que era a arte, como que eram as relações do patriarcado. E o texto que eu separei para vocês, que é esse aqui que vai aparecer agora na tela, que vocês estão, quero crer que vocês estão com ele em mãos. Deixa eu parar de compartilhar esse trem aqui. Interromper o compartilhamento. Interrompeu. E agora eu vou pegar o texto. Esse texto
ele está nesse livro, que eu falei, comentei com vocês. É um fragmento do primeiro capítulo, inclusive, né? Tá. O nome do texto, o do fragmento é Do Ventre Materno ao Testamento, Ser Aceito ou Ser Abandonado. Tá aparecendo para vocês ele? Sim. Sim. Perfeito. Aham. O texto vai falar o que é ser criança em Roma do ponto de vista de nascimento. Esse que é o grande lance. Ele vai tentar trazer para nós a informação, os historiadores vão trazer para a gente a informação, o que é ser criança no Império Romano. Como que os romanos, na época do Império Romano, enxergavam o ato do nascimento, né? O primeiro ponto que o texto traz é assim, o nascimento é algo biológico? Sim. Sim. Mas para um romano, não é meramente biológico. O recém-nascido vem ao mundo ou só é recebido em virtude da decisão familiar. Então, o fato dele nascer do ponto de vista biológico não quer dizer que ele vai sobreviver. Esse que é um grande lance que a gente precisa pensar. É que ele não tem um filho, ele pega o filho, de acordo com o texto. Justamente. Tipo, se ele. Eles podiam ser abandonados, que tava um monturo, seria o lixo. Qualquer um poderia ir lá e pegar a criança. Se quisesse. Exatamente. Mas só que, tipo assim, eu lembro, do jeito que a Alice estava falando que tinha esse negócio dos homens vir para exército, isso. E aquelas que eram consideradas fracas ou insuficientes, o que os homens faziam? Então, o texto vai jogar um pouco de luz sobre isso. Como a gente está tratando no primeiro ano sobre primeiras civilizações, sobretudo Grécia e Roma, no Império, na civilização grega, na civilização romana, a gente vai ter uma cultura na qual as crianças frágeis, as crianças deficientes, as crianças com qualquer tipo de anormalidade, elas são literalmente descartadas, né? O pai, quando eu falo pai porque é uma civilização patriarcal, o patriarca, quando percebe que o filho ele é frágil ou ele é deficiente, ele geralmente descarta essa criança. Eu tinha como ideia discutir com vocês o filme 300. Acho que todo mundo já assistiu, né? Só pela metade. Tá? Só pela metade? Tá. Eu não. Tá, quem não assistiu, eu não vou recomendar assistir agora, eu queria assistir com vocês em sala de aula. Mas tem uma cena do 300 que é muito emblemática. É a cena que, tipo assim, um patriarca grego está com a criança na mão, examinando essa criança num penhasco grego, né? E aí ele está analisando essa criança se ela vai sobreviver ou não. O texto vai falar um pouquinho sobre isso. Se uma criança em Roma ou na Grécia, ela apresentar anormalidade, for deficiente ou mesmo frágil, essa criança ela pode ser descartada, ser morta mesmo, infanticídio. Né? Por isso que a gente não tem deficientes tem menos, né? Menos deficientes no Império Romano ou na Grécia, né? Sobre o exército, galera, cada sociedade tem a sua realidade. No Brasil, hoje, um menino vai pro quartel com 18 anos. Aliás, ele pode ir pro quartel com 18 anos, né? Em Esparta, uma criança um menino homem vai pro quartel com 7 anos, né? Todos os meninos. Então, assim, é uma outra realidade. Né? Bom, e o texto vai falar um pouquinho sobre isso. O que estava falando ali sobre a questão da herança, a gente tem casos em Roma, e o texto vai falar um pouquinho sobre isso, da seguinte situação. O patriarca tem 2 filhos, que já dividiu a herança. E por coincidência, nasce um terceiro filho. Essas 2 crianças vão ser prejudicadas na sua divisão de herança, né? A solução é o infanticídio. O texto traz isso pra gente. Porque também tem aquele, como você disse, tem o negócio da aprovação do patriarcal, né? Do pai, no caso. Como se você fosse nascer um terceiro filho por acaso, eles assassinariam o bebê, com certeza. Sim, o texto faz referência a isso, né? Sim, mas, tipo, se o pai der a permissão após o nascimento do bebê. Então, o texto faz referência também a isso. Tipo assim, o nascer depende da vontade do patriarca, do pai. Né? Sim. Se ele não aceitar o filho, ele é jogado fora. Sim.
Justamente. E lá tá falando, é mais comum as meninas serem, não é? Então, o texto não faz uma referência direta sobre isso, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente se apegar nesse momento, Na Grécia é, era mais frequente. se apegar ao texto, né? Então, assim, Sim. o Que que... machista. Então, de novo, a gente precisa refletir o seguinte, Laura, a gente não é massa a gente olhar o passado com o olhar do dia de hoje, né? Esse próprio Sim. termo que você utiliza, machista, né, é um termo contemporâneo. A gente está analisando nesse momento uma sociedade patriarcal e naquela cultura, naquele momento histórico, era dessa forma. Se você pegar e o texto também vai fazer referência a isso, há um relato da tradição judaico-cristã que houve o imperador romano, né, o governador romano mandou executar todas as crianças primogênitas, né? E Sim. para nossa sociedade isso é extremamente chocante, é absurda. Mas se você analisar o texto, e o texto faz um pouquinho de referência sobre isso, o valor de uma criança em Roma não é o mesmo valor que nós temos hoje. Por isso que a sociedade romana, de repente, aceitou esse absurdo naquele momento histórico, né? E outro ponto curioso do texto, né? Ele fala sobre o choque entre os romanos e os judeus do ponto de vista cultural. Os romanos se assustaram com os judeus, né? Que os judeus, culturalmente, cuidavam de todas as suas crianças, né? Os romanos não tinham essa cultura, né? E o texto fala sobre isso também. Galera, fale. Eu tô lendo aqui, tá falando que a mulher, na hora do parto, ela sentava numa poltrona especial, longe de qualquer olhar masculino. Então elas não tinham direito de médicos, de acompanhamento, ou elas tinham que fazer o parto completamente sozinha? Então, na verdade é o seguinte, a ideia de Tinham médico... parteiras. tinha parteira. A ideia de médico também é uma ideia muito recente na história, Não, né? sim, mas eu tô falando de medicina, Uhum. sabe? Mesmo que a antiga, mas medicina. Se você pegar sociedades assim contemporâneas, assim rurais, né, o parto sempre era Uhum. feito pelas parteiras. A gente até aqui hoje em Dourados, a gente tem a questão do parto humanizado, né, que tem as Sim, doulas, as mulheres que estão fazendo parto humanizado, que o médico se faz presente, né, mas existe todo um sim. acompanhamento não médico para tentar humanizar esse parto, né? Então, se você for Uhum. pensar o mesmo período contemporâneo, o médico, não estou falando que é dispensável, né? Mas o médico não é primordial no nascimento, né? Uma sociedade indígena tinha o Sim. xamã, tinha o pajé, tinha as mulheres que faziam parto, mas de fato o médico não tinha, né? Porque na verdade o parto é algo natural dos seres humanos, né? Não precisa, Uhum. o médico é só se der uma zica mesmo, né? Sim. O Felipe tinha falado que geralmente eram as meninas que eram vítimas, né, do homicídio, né, quando nasciam. E você disse que não tinha uma citação, mas acho que eu encontrei um Helena Na escreveu à Grécia. esposa: se bate na madeira, tiveres um filho, sim. deixa-o viver. Se tiveres uma filha, enjeita. Enjeita é tipo de enxetar, de tirar de. Uhum. Ou enjeita para Abandonar. enjeitar. O termo enjeitamento é um termo relacionado a abandono. Se você Tá. Então, enxetar. enjeite. Vai aparecer nos relatos históricos, tipo assim, os enjeitados da história. Tem alguns textos de vida Uhum. privada que fala sobre enjeitamento de crianças, quer dizer, abandono de crianças, né? No Brasil Uhum. colonial, no Brasil da Idade Moderna, havia os enjeitados da história. Então, assim, esse termo que aparece no texto é sobre isso. Então, assim, eu tinha até esquecido dessa parte do texto. Realmente, eu abato na madeira. Se nascer um menino, Uhum. fique com ele. Mas se nascer uma menina, é para enjeitar ela, né? Então, assim, aí reforça duas ideias, né? A ideia do tipo assim, como essas sociedades tratavam o nascimento da criança, né? E essa relação patriarcal Sim. também que é importante ser pensada, né? Que mais, galera? Só a Alice leu o texto? O Wellington já até sumiu dali. Como a gente está falando de civilização antiga, a gente falou até da civilização hebraica, né? Vamos supor, o Antigo Testamento da Bíblia, essa época.
que teve aquele. Eu não sei se foi real, se tem prova que isso realmente aconteceu, mas tem aquela história lá que o faraó pediu para que matassem todos os meninos, porque os escravos hebraicos estavam sendo muito volumosos, eram numerosos demais para o tamanho do exército egípcio. Então pediu que matassem os meninos e deixassem apenas as meninas, porque elas não eram capazes de ir para o exército. Então, isso consta como o que a gente está aprendendo? Então, agora, assim, o historiador, ele tem um sério problema. Ô, professor, sua câmera tá muda. A câmera? Ah, tá. Aqui voltou. O historiador tem um grave problema, Alice. A gente só fala baseado em fontes, né? Eu vou ser sincero com você, sim. eu não tenho leitura. Eu queria saber isso, se né? isso era, tipo, tem alguma fonte, ou que não seja apenas a Bíblia, sabe? Que possa ser considerada por outras pessoas que não tenham fé na... Então, eu sinceramente eu não conheço referência bibliográfica para te indicar agora sobre a temática, né? Na verdade, assim, manda para mim por e-mail ou pelo WhatsApp, tal, que aí eu vou ter que dar uma pesquisada para me informar melhor sobre o assunto, tá? O texto que a gente está analisando faz referência, mas faz referência sobre o mundo ocidental, né? Sim. Fala sobre a questão do Herodes, né, ter mandado matar os primogênitos em Roma, né? Em Roma, assim, Sim. dentro do Império Romano, né? Que foi no Oriente Médio, mas naquele momento histórico, o Império Romano o Oriente Médio fazia parte do Império Romano, né? Sim. Pode crer, galera. E o Felipe? Oi? O que você tá achando de tudo isso, homem? O que você tá achando de tudo isso? Pessoal, vou só parar só um segundinho, que chegou uma mensagem aqui, eu não sei se é da Franciane ou da Cibélia, eu vou atender ela só um minutinho, tá? Ok. Tá, vou dar o mute aqui, tá bom? Mas já, eu estou aqui. Ok. Bom dia, professor Fábio, tudo bem? Quando o professor terminar a sua webconferência, tiver um espacinho aí, por gentileza me O Wellington envia deve uma saber conta desse dessa pra negócio aí mim, de tá bom? Muito matar obrigada. criança, Não deixar tem criança pressa, tá? Só viva. quando você tiver um espacinho. Ele deve ter matado um dos filhos dele. Ele foi o governador que mandou matar as crianças. Pesado, cara. Oi, Fábio, bom dia. Coração no microfone. Vou colocar lá, vou estar à disposição O que eu ia pra gente falar? liberar ele. Que ele Não possa, sei. daqui a pouco, Alzheimer. fazer alguma pergunta. Tinha, tipo, tinha educação, escolas, para todas as escolas na Roma Antiga. Os filósofos ensinavam para os pupilos deles. Mas aqui tá falando que os pobres abandonavam as crianças que não podiam alimentar outros pobres, enjeitavam os filhos para não vê-los corrompidos por uma educação medíocre que os torna inaptos à dignidade e qualidade. Então, tipo, tinha educação para eles? Se tinha que ser muito fraca, né? Pra isso acontecer, tá ligado? Eu acho que não era, tipo, ensinado por reais pesquisadores. Não, Deveriam ser, tipo, no caso seria que os passaram. próprios, Eu tô não usando os filósofos mesmo. Você tá na frente do PC? Porque tanto em toda parte da história você pode ver que só quem tinha acesso à educação, à matemática, essas coisas, era só Sim, era os nobres. classe Daqui a pouco eu dou um help geral pra você. Inclusive, Mas até hoje em dia você existe tá na isso. frente do PC? Se você tiver, eu posso te mandar Oi? o link. Aí você entra aqui com a Até hoje em gente. dia isso. Aí nem que você fique, sei lá, 2 minutinhos, Sim. 5, que aí você dá uma Mas, tipo, olhadinha aqui, como que funciona. pelo menos aí tem eu o sentido passo de mais escola. orientações. Lá é meio que, tipo, um centro que você ia e estudava. Daí eu pensava que era, tipo, só para certas pessoas que eles faziam, mas parece Galera, que era para classe pobre. Tinha também, só que eles preferiam matar os filhos para não ter que passar por esse tipo de educação. Então, na verdade, quem tinha acesso era assim, as classes altas, pessoal, e talvez alguns membros da classe média. Classes baixas não tinham acesso à educação em Roma, né? Então, assim, os escravos. É que tá falando aqui, nesse parágrafo, os pobres abandonavam as crianças que não podiam alimentar outros pobres, enjeitavam os filhos para não vê-los corrompidos por uma educação medíocre que os torne inaptos à dignidade e à qualidade. Seria educação da casa ou educação escolar? A minha leitura, Escolar entre aspas, né?
A minha leitura nesse caso é justamente assim, a pessoa já está numa situação, numa condição de vulnerabilidade social, usando um termo contemporâneo, né? Uma situação de Sim. pobreza, assim, né, naquele momento, que ele preferia o quê? Matar o filho, né? Descartar o filho, ao ver ele passar necessidades, né? Ah, Necessidades tá. Então seria alimentares, educação dentro de casa, não seria educação. educação Não, formal não, porque de. a gente só vai ter Tá. a ideia de escola, como a gente conhece, mas bem mais pra Uhum. frente, né? Bem pra Sim, frente é mesmo. porque eu vou pensando se era igual, tipo, porque tinha os pupilos, né, que passavam ensinamentos, os filósofos passavam ensinamentos para os pupilos deles, daí eu pensava que, tipo, todos tinham acesso a isso, sabe, não era privado para alguns, mas claro que era melhor para alguns e pior para outros, mas daí eu notei agora que a educação dentro de casa era, tipo, os torna inaptos da dignidade e qualidade, porque, tipo, se eles viverem na classe baixa, eles vão continuar com a classe baixa e nunca vão ter oportunidade, era isso? Uhum, justamente. A ideia, eu acho que assim, o grande foco do texto é em compreender essa percepção, tipo assim, que é o que mais me causa, me causou comoção quando eu li ele essa primeira vez, né? Poxa vida, Sim. eu prefiro descartar a criança romana ao invés de deixar ele Aham. passando fome, né? Eu prefiro Sim. descartar a criança do que ele não ter acesso à educação. Eu prefiro descartar uma criança do que dividir a herança dos meus outros filhos com ele, né? E vocês vão perceber que Uhum. tem uma parte do texto que me causou mais agonia quando eu li a primeira vez, foi quando um pai levou a criança numa escadaria e em protesto a Nero sacrificou a criança numa escadaria, né? Eu entendi que foi num Sim. fórum, né? E era em protesto porque o imperador romano Nero havia assassinado a mãe, né, a Agripina, né? E ele, em protesto ao Sim. Nero, foi lá e sacrificou o filho, né? Gente. Gente, eu Sim. vou convidar a Franciane para participar com nós, que ela quer ver como funciona a webconferência aqui com vocês, tá? Beleza? Tá bom. Ok. Assassinato. Lá no fundo. Eu ouvi alguém morrendo. Tá. E aí, gurizada, o que mais? Que vocês acharam interessante? Pessoal, se vocês quiserem, eu disponibilizo o livro todo para vocês. Tem na internet, eu tenho baixado aqui, né? Eu Não quero. tô falando para fazer a leitura do livro todo. Lógico que se vocês tiverem tempo, tiverem condições, seria bacana também. Mas deixa eu compartilhar o livro com vocês, até por aqui, só para a gente ter uma ideia do que mais o livro vai tratar, né? Que aí vocês ficam cientes do que mais o texto vai falar. Deixa eu só achar onde que eu baixei, mas eu já acho aqui rapidamente. Ctrl J. Deixa eu encontrar aqui. Na verdade, eu podia fazer diferente. Ctrl J. Mostrar na pasta. Só um minuto, galera. Eu vou abrir ele no Adobe, fica mais fácil pra gente fazer a análise dele. Na análise não, Eu tipo sei que assim, não né? tem nada a ver. Eu sei que não tem nada a ver, mas só que Adoro coisa que não tem nada a eu vi ver. uma matéria esses dias que no Antigo Egito o faraó Ramsés III foi assassinado pelo filho dele. Não, isso que você coloca é interessante, assim, a gente vai ter vários e vários relatos históricos de assassinato entre familiares, né, sobretudo em monarquias, para eles poderem ter acesso, né, ao trono, né. Então, assim, na Europa, a gente vai ter vários relatos sobre isso. Então, assim, isso que você coloca, assim, tem a ver com o que a gente está discutindo, em alguma medida, que a gente está falando sobre esse passado, né? Aí era muito comum esse assassinato de pessoa, ou morte das pessoas para acessar o trono. E é tão Mas interessante, sabe, entre pais e filhos, tipo o filho assassinar o pai para acessar o trono, né? fizeram um motim entre o filho e a mãe e alguns parentes pra matar o cara. Eu fiquei assim,
Como aí? assim? Também tem aquele caso lá do Júlio César também, que se não me engano é o Júlio César, que surgiu até aquele que o povo geralmente fala até Tudo Brutus, que foi o sobrinho dele, se não me engano, foi dele que assassinou ele. No Império Romano, era muito comum, só que em Roma, no Império, a sucessão não era de sangue, né? Então, assim, sei lá, o Wellington é o atual imperador. Quem ia escolher o próximo imperador era o Senado. Então, era muito comum os próprios senadores matarem o imperador, né? Para eles poderem acessar Então, o tipo, trono. Império não era de dinastia, vamos supor? Não era de pai pra filho? Não, no Império Romano não. Não era por Ah, laço de tá. No sangue. Império Romano decidiam, ok. Eles pegaram o conceito de democracia da Grécia, coisas assim? Não era bem assim. A gente vai ter casos assim que o Senado escolhe o imperador, né? Entre eles, né? E às vezes Sim. alguém pela força militar, né? A gente vai ter vários generais do Ah, tá. exército que, tipo assim, eles humildemente exigem, né, o trono. Pessoal, vocês estão vendo o índice aí, o sumário do livro? Sim. Então, esse aqui é o sumário do livro, né? Império Romano, Antiguidade Tardia, Vida Privada e Arquitetura Doméstica na África Romana, Alta Idade Média Ocidental, Bizâncio no século XXI. Tá, vamos lá. Deixa eu pegar o que mais nos interessa agora. Aqui é o prefácio, tal, que é bem interessante, vai falar sobre história cultural, da onde que surgiu o livro. Aqui é o início do capítulo, né? Que é onde está esse texto que eu passei para vocês. Só que está com dificuldade de passar. Tá. Aqui vai falar sobre a arte, iniciar sobre o arte a partir da discussão de um fragmento, né? Que foi encontrado em Roma, né? Essa obra de arte que estava numa parede romana, né? Esse aqui é o texto, né? Que está no livro que eu falei que a gente está analisando, né? Do ventre materno ser aceito abandonado. Sim. Aí depois seguindo, natalidade, concepção, contracepção. Vai falar como que os romanos evitavam ou não ter filho, né? E vai falar sobre como que era até o aborto no Império Romano, né? Então, que é um assunto tabu também. Sobre a educação, vai falar também como que era a educação em Roma, né? Deixa eu avançar. Sobre adoção. Vocês estão percebendo que são temas assim próximos a gente, né? Como que era a questão da escola, né? Da educação. Sim. Então, adolescência, como que era ser adolescente em Roma, o fim da juventude. Vai falar sobre a relação com o patriarcado, matar o pai e tal. Matéria. Sobre testamento. Sobre casamento. E assim, pessoal, como que eram as relações matrimoniais, monogamia e como que era o casamento, as relações entre os casais em Roma. Enfim, vocês estão percebendo que são temáticas, como que era sobre o casamento ainda. Enfim, como vocês estão percebendo, é sobre coisas assim do dia a dia das pessoas em Roma, né? E o texto vai falar sobre, o livro todo vai falar sobre isso, né? E não é só esse, pessoal, tem muito texto, tem muitos livros que falam sobre vida privada, né? No Brasil tem uma historiadora fantástica, voltou, chama Merda Priori. Todo o trabalho dela é baseado em vida privada no Brasil, né? E assim, ela tem um livro fantástico que ela construiu todo o horizonte sobre Dom Pedro I baseado em cartas dele, né? Então, assim, tem as cartas oficiais que ele mandava para as pessoas do Império, né? Mas também tinha as cartas de amor do Dom Pedro, né? E aí ela conseguiu restituir todas as relações amorosas que o Dom Pedro teve durante a vida. É muito interessante também, né? Então é uma temática bacana para ser analisada, né, do ponto de vista histórico, porque foge um pouquinho daquela coisa, né, dos generais, né? A vida privada, o dia a dia das pessoas é muito interessante, né? A Merda a Priori fala no início do livro dela, olhar pelo buraco da fechadura. Mas é isso, galera. O que mais sobre o texto, galera? Deixa eu voltar pro texto. A Franciane tá na sala. Tudo bom, Fran?
Acho que ela não tá nos escutando. Ela tá mutada. Tá mutada. Será que eu posso desmutar ela? Não, não posso, é só ela. Dá um oi pra professora Fran, pessoal. Oi. Oi. Talvez. Agora todos os professores vão adotar o Hangout com vocês. Vai ser Hangout de matemática, Hangout de história, de geografia, de física, de ciências humanas e naturais. E agora entrou o Ronaldinho, entrou o Marcelinho Carioca do Corinthians também. Beleza, galera, que mais? Ah, a Fran tá no chat aí. Como que faz pra escrever aqui? Então, no PC Também abre o quero ícone saber. do lado. Você tá no PC, Laura? Não. Ah, então ela precisa desbloquear no. Tá. Depois eu vou orientar ela, Fran. Depois. Gente, como? Tá. Pessoal, quem tá no PC, do lado tem um chatzinho também. Vocês viram aqui? Do lado esquerdo. Esse lado aqui, ó. Esse lado aqui, ó. Bem aqui embaixo. Tá. Eu tô pelo celular. É, Eu no tô- celular não rola. Eu tô com um texto aberto no PC. Pode... Não, mas aí dá pra você abrir duas coisas, tá ligado? Tipo, o PC, né? O texto e o PC, né? Mas beleza, Eu galera. vou Acho que tentar tá. pegar aqui. Vocês precisam de mais orientação, de alguma coisa? Ou Não. tá... Eu tenho uma coisa que eu ia falar, Fale mas... várias, então, Leís. Pode falar. Cadê Deixa sua amiga eu ler Nicole? aqui a parte. Cadê sua amiga Nicole? Quem é o grupo? O seu Eu não grupo é a sei. Nicole, a Alice. Quem mais que é? A Laura A Laura tá aqui. É, Agora na tá verdade, só... aqui. esse povo tem que acordar, pessoal. Tem que vir só. tem que vir pra webconferência. Nós precisamos estudar, galera. E eu já É, eu tô... acho que o povo tá pensando que a gente tá de férias. Não, galera, eu não tá. Aí vai ver. Eu já tô injuriado já. Eu não posso. Eu tenho que ver gente, falar com gente. Senão eu entro em coma. Senão eu piro. Eu tô de boa em casa, mas tarefa. Isso é social. Ai, mas tem muita tarefa. Pior que não, É galera. que não é muita. Eles mandaram tudo que a gente ia fazer no bimestre, só que direto. Não é Sim. muita tarefa, galera. Assim, eu acho que não ficou claro. Mas assim, toda a lógica que vocês têm que analisar é o seguinte. No meu caso, eu acabei mandando pouca, na verdade. Mas tipo assim, o professor que tem 4 aulas, ele tem que mandar 4 tarefas. Se o professor tem 5 aulas, em tese ele tem que mandar 5 tarefas, né? Então assim, eu acabei, no caso de vocês, eu acabei mandando pouca, mas assim, no meu terceiro ano, eu tinha 4 aulas e mandei 4 tarefas, né? E lembrando que no meu caso, em relação a vocês, vocês ainda têm atividades do Geek, né? Para serem feitas, tá? Então assim, se vocês tiverem observar lá no Geek, tem bastante coisa para ser feita também. Aproveita esse momento, galera, para fazer, deixar em dia, tá? Eu tenho uma pergunta. Você passou alguma videoaula no Geek? Porque eu não tenho conseguido encontrar videoaula nenhuma. Ó, Que os outros passaram também. eu, Fábio, e acho que o Jonatas também e o Douglas não devem ter passado videoaulas para vocês. Ok. Eu, Fábio, não passei. Mas eu acompanhei no grupo do ensino médio, vários e vários professores comentaram que passaram videoaulas. Então, assim, é importante que vocês fiquem atentos. Naquele material que a Rose postou no grupo, vai ter informações sobre as aulas também, sobre videoaulas, tá? E fiquem atentos também que alguns professores pediram o seguinte, ó, assista a aula X e faça relatório da aula X, né? Então, fiquem atentos a esses detalhezinhos, né? Para não dar problema, tal, né? Uhum. E na medida do possível... Não, durante ela não tava videoaula. Então, cara, eu tô sem o Geek aberto aqui. Deixa eu ver se eu tô com o Geek aberto, se eu consigo abrir. Mas assim, eu juro que o meu Geek vai ser diferente de vocês. Mas é relativamente fácil achar, cara. Porque eu nunca ouvi falar que alguém falou, não achei a videoaula. Eu vou dar uma procurada, mas é que no celular fica difícil de encontrar as coisas. É que eu não tenho PC, meu PC é lento, tipo, não funciona pra quase nada.
Tá. É Alice, difícil. assim, de forma nenhuma eu vou ficar, sei lá, mas um conselho, o plano de estudo está às aulas. Sim. Assim, um Eu conselho que tô eu vou seguindo o dar, plano de estudos. Outra pergunta. deixa Tipo, eu só no plano concluir. de estudos, as datas que tem lá, quer dizer o dia que é para entregar as coisas ou o dia que é para começar a fazer? Então, na verdade é o seguinte, a minha leitura sobre o plano de estudos é o seguinte, nesse exato momento, nós temos 15 dias de recesso, certo? Sim. Certo? Ali está contemplado a primeira semana de recesso, ok? Lógico, se o professor botou lá, ó, entregar atividade X no dia X, você precisa encaminhar essa atividade na data X, né? Mas, pelo que eu percebi ali no plano de estudo como um todo, a Rose organizou de maneira que, sei lá, no dia 23 você faça tal coisa, no dia 24 você faça tal coisa, no dia 25 você faça tal Tá, coisa, ok. para você, Então, ir tudo acompanhando de certo. acordo com o recesso, né? Alice, eu ia falar o seguinte, você falou sobre não ter PC e assim, eu já escutei isso em outras turmas também. Uma das coisas que eu acho que é primordial todo estudante ter, eu acho até mais importante do que ter um celular bom, é ter um PC bom, né? Então, assim, eu vejo lá no SESI eu vejo muito isso. O estudante tem um celular às vezes de R$ 4.000 e não tem um notebook que custa 1.500, 1.600, né? Então, assim, pede pro papai, pede pra mamãe, fala assim, eu quero o meu Já pedi notebook. tantas vezes. Eu quero um notebook bom, funcionando. Eu quero, assim, um i3, um i5, com 8 GB de memória, entendeu? Eu quero um HP, eu quero um Samsung, não quero um Acer, eu não quero um positivo, né? Não quero Eu positivo. nunca tive um notebook. Então, precisa, Eu Laura. já tive. Precisa. Eu tenho um PC fixo. Eu acho assim, Eu só tive aqueles do Mickey Mouse. eu acho que o notebook é uma ferramenta primordial e necessária, assim, para vocês Como que eu estudantes queria um terem. notebook? Principalmente agora, né, que a gente tá usando mais Fundamental. online. E Na também verdade, disse que eu pretendo fazer desenho digital, né? então, Eu queria um notebook pra mim, né? porque o celular quebra galho, gente. O celular ajuda bastante, mas não tem como, como, na minha cabeça, assim, não tem como estudar sem ter notebook, tá ligado? Hoje em dia. Essa que é a realidade. Aham. Fala, Ettore, bom dia. O Ettore entrou também. Bom dia. Tudo bem, meu jovem? Tudo de você. Faz tempo que você acordou agora? Faz tempo. Quem que é esse que do Marcelinho Carioca? Também queria saber. Também não sei. E aí, grande, você leu o texto, meu jovem? Ettore? Oi? Ettore, né? Sim, Leu o texto, meu jovem? li. O ruim das pessoas entrarem assim a conta gotas, né? Que tipo assim, todas as discussões que a gente fez, a gente precisa falar novamente, né? Mas o bom é que aí as pessoas, a Laura pode direcionar as discussões, porque aí ela vai ensinar o que ela aprendeu. Olha aí que chique. Gente. É a essência do novo ensino médio, galera. Né? Se você... Oi, gente. Bom dia. Oi, professor. Agora vendo aqui, atrapalhando a aula do professor, mas eu consegui. Obrigada, professor, por permitir eu acertar, tá? Fica à vontade, sinta-se em casa, tá? Ettore, você leu o texto? Você quer comentar alguma coisa? Não. Não? Professor, eu quero. Não. Fale, meu jovem. Tá, eu vou falar. Vai ser minha última pergunta, porque já que eu já estou no final do texto, mas como você estava dizendo lá, sociedade patriarcal e tal, fala que uma parte, né, que o homem, ele pode, se ele tiver com suspeita de adultério, né, no relacionamento, ele pode injetar o filho que ele suspeita que foi de adultério. E tá dizendo que também não tem como provar se é filho verdadeiro, por causa que lá não tinha tanta significado a voz do sangue, tipo, o meu sangue, o sangue dela, tal. Quer dizer que é meu filho. Então, era só mais pelo nome da família que eles tentavam. E então, tipo, se a mulher suspeitar de adultério do marido, ela não pode fazer nada por causa da sociedade patriarcal. Nada. Ou ela pode dar um jeito de. Porque tava dizendo que
tinha como colocar o filho para os vizinhos cuidarem, para outras pessoas que tenham contato, coisa assim, então ela não poderia agir de jeito nenhum. Então, a minha leitura dessa parte, baseada em outros textos que eu li sobre essas questões, é assim, haviam os endireitamentos de crianças que era meramente é, simbólico em alguma medida, né? Tipo assim, por qualquer motivo, ou por questão de adultério, ou essa questão mesmo da pessoa não querer a criança mais em casa e simplesmente abandonar essa criança na casa da minha cunhada, ok? Abandonei, entre aspas, né? Na casa da minha cunhada. A minha cunhada, olha, uma criança aqui na porta da minha casa, né? E aí a minha cunhada adotou essa criança. A grosso modo, essa criança está abandonada, a minha cunhada adotou, mas eu vou estar sempre próximo a ela, acompanhando o crescimento dessa criança, né? Então, nesse caso, o enjeitamento acaba sendo mais uma encenação, né? Às vezes por adultério, por suspeita de adultério. Há um texto também que fala sobre as relações adulterinas em Roma, que não acho que não está nesse livro, eu me lembro de ter lido ele há um tempo atrás, que vai falar sobre, apesar do homem perceber ou suspeitar do adultério, ou nem de repente acreditar que houve o adultério em Roma, ele não se desfazia do casamento, mas exigia que a mulher se desfizesse da criança, né? E a mulher dava um jeitinho de encaminhar essa criança, às vezes até pedir para um escravo adotar essa criança, né? O escravo é meu, ele está na esfera privada, está em casa, né? Com a família, mas a criança é do escravo, né? Acaba sendo um escravo meu. Mas lembrando que o escravo em Roma é diferente do escravo da escravidão africana. Daqui do Brasil colonial, assim, eram Perfeito. prisioneiros de guerra ou pessoas que estavam devendo, coisas assim. Justamente. Há um historiador que falava sobre a escravidão na Grécia, que ele colocava assim: o escravo grego, dentro daquele contexto da escravidão grega, basicamente é o que a gente conhece, lógico que eu acho anacrônico essa fala dele, basicamente é o que a gente conhece hoje como a empregada que dorme no emprego, né? Ela vive ali, mas ela não é açoitada, ela não é chicoteada, ela não sofre castigos físicos, né? Mas ela não tem a liberdade total dela. Mas havia casos que a menina podia visitar a família, viver assim, ela só estava atrelada a essa casa, né? Que é assim, a própria escravidão, pessoal, cada período histórico, cada contexto geográfico, né, há um tipo de escravidão. Havia escravidão na África antes dos portugueses? O que vocês acham? Sim. Sim, havia. Havia escravidão. Mas a escravidão que foi feita pelos portugueses quando eles chegaram na África, ela mercantilizou a escravidão. O escravo deixou de ser prisioneiro de guerra, né, a Alice colocou, deixou de ser uma pessoa que se auto-escravizava para se tornar uma mercadoria. Para ser uma etnia. E para ser uma mercadoria. O grande lance é a mercadoria, Alice. Esse que é o grande da questão. Tipo assim, virou um comércio, né? Virou o comércio. Hétero, e aí? Você que chegou agora? Oi. Nossa senhora. Você tá acordado já, meu jovem? Eu tô. Mais ou menos. Mais ou menos, né? Você leu o texto, meu jovem? Li. O que você achou, querido? Eu entendi. Então tá bom. Achei interessante. Você quer montar uma aula pra nós sobre ele já, não? Laura. Tá bem mal. Desculpa, gente. Eu ainda tô bloqueada só. Ó, pessoal, é isso aí. Então, da minha parte, vocês querem tirar mais dúvidas, querem fazer mais apontamentos, colocações? Que eu tô imaginando que vocês têm mais coisa pra fazer também, né? Assim, da minha parte, cara, se vocês quiserem ficar aqui o dia inteiro discutindo esse texto aí, ou se vocês quiserem avançar em outros capítulos livros, eu passo também. Mas, né, eu fico pensando que vocês também têm mais coisas pra fazer, né? Não sei. Esse aplicativo gasta toda a minha bateria.
Mas, cara, Nossa. põe na tomada, liga no PC, não fica pendurado no celular apenas. Que preguiça. Beleza, então. Tá. Depois manda o livro. O livro, eu não mandei o livro ainda. Tá, eu vou mandar no grupo, pode crer? Ok. Pode ser? Ok. Fechou, então, galera. Eu vou encerrar por aqui, que eu tô imaginando que vocês têm mais coisa pra fazer. A professora... Ó, eu já Ó, fiz a maioria das coisas. a Rose tá por aí. Bom dia, Rose. Eu acho que ela Ela tá Eu mutada. falei Também tá bom mutada. dia, Ela tá baixo. mutada. Mas tá bom. Acho que ela já veio acompanhar um pouquinho a gente também. Pessoal, assim, reforçando, tá? Da minha parte, que vocês precisarem de mim, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Ou via grupo, via aqui webconferência, da forma como vocês precisarem, tá? O meu WhatsApp, eu acho que a maioria tem. De repente, se precisar tirar uma dúvida adicional, pode chamar também. E é isso aí, galera. Beleza? Ok. Uhum. Tá ok, tá? Galera, muito sucesso pra vocês, tá bom? Acho que vou encerrar por aqui. Pode ser, Wellington? Ah, Fala, grande Laura. os outros professores também vão usar essa plataforma? Olha, cada professor vai criar a sua estratégia, a sua metodologia e tal. A Franciane já colocou ali que vai usar, né? A Josi mandou aqui no meu privado, acho que vai usar também. Me parece que a Márcia também vai. Assim, eu pessoalmente gostei muito. É minha primeira experiência, cara, de webconferência, de webaula, assim. E pessoalmente eu gostei bastante, entendeu? Depois eu posso... Ficou bem legal. Eu gostei também. a É gente- legal. eu acho que seria É como se bacana. estivesse na aula, debatendo. Só Como é que falta é? mais participação, né, dos outros. Eu acho que dá pra. Eu acho que é um processo de aprendizagem, né? A gente vai criando essa metodologia, vai estudando, ver como que funciona melhor e a gente vai achando meio termo. Eu pessoalmente gostei muito. Domingo ou sábado, sei lá, eu tava trocando ideia com um camarada meu de Campo Grande, e a gente brincou bastante com. Oh, meu Deus do céu! Eu coloquei a minha gatinha. Que ela tava aprontando. Então, aí eu conversando com um camarada meu, a gente brincou bastante com essa ferramenta e a gente falou, puta, vai rolar. Desculpa, gente. A gente achou bastante interessante, né? Usar essa ferramenta e agora a gente já fez o uso aqui agora, né? Eu creio que é por aí. A gente vai se articulando, vamos aprendendo junto e a gente vai achando até esse momento passar, né? Beleza? Ok. Ó, e da minha parte é o seguinte, galera, eu topo até o seguinte, ó. Como eu tenho aula no médio quase todas as manhãs, se vocês quiserem em grupo, falar assim, ô Fábio, eu quero fazer uma discussão, sei lá, do capítulo 5 da apostila. Aí vamos montar um pequeno grupo de discussão do capítulo 5, não sei. Tô imaginando aqui. Beleza. Vamos marcar, sei lá, sábado. Não, sábado não. Né? Também vamos exagerar. Mas vamos marcar quarta-feira de manhã para discutir o capítulo 5, discutir matemática e tal. Eu tô à disposição também, tá bom? Fechou? Beleza. Posso ir embora? Ou não? Sim. Posso? Tá bom, então. Acho que deu o horário. Eu vou ver se a galera do segundo ano vai precisar de orientação também. Do terceiro, acho que eu vou atender eles amanhã. Pelo meu horário, hoje não tem aula com o terceiro ano. Mas, independente do horário de aula, galera, eu tô por aqui, tá bom? Ok. Fechou, então. Vou desligar. Rolou até música ali, né? Tchau, gurizada. Tudo bom pra vocês, tá? Abração. Tchau. Tchau, gurizada. Professor Fá, Oi, quem tá Tchau. falando? deixa todo mundo sair, você já me orienta por aqui, pode ser? Pode Ou você ser. já vai ter aula agora? Não, eu tô de boa. Eu tô à disposição de vocês, tá? Tá. Mas eu vou fazer o seguinte, Fran, eu penso que eu acho que no caso de vocês, não vou fazer o seguinte. Ó, eu vou desconectar tudinho, ok? Aham. E vou começar do zero. Que aí eu acho que fica mais produtivo. Assim, a conta eu tenho, eu só quero entender como sair. O microfone eu descobri, era lá na barrinha do link lá que ele estava bloqueando, então eu Massa. descobri como desbloquear, agora ele está ok. Eu consegui entrar, falta só